a Revolução Francesa. Eiraram-se as nações. Então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Neste momento de transição, em que as sombras de final de milênio e início de outro ameaçam atingir os céus do nosso planeta, com os tons cinzentos do pessimismo, não podemos nos furtar à necessidade de retornar ao vosso passado para aprendermos com os insucessos dos filhos da terra. Tentemos visualizar a vossa história, preparando-nos para dias melhores. Ante as perspectivas sombrias das guerras que se desenharam nos horizontes da humanidade, o nosso espírito não pode fugir à necessidade imperiosa de estabelecer parâmetros consentâneos com a necessidade de evolução do planeta que habitais. O século 16º terminou, e as sementes lançadas pelos reformadores produziram frutos. Por toda parte o povo tinha acesso às letras do Evangelho com E maiúsculo, e surgia agrupamento de cristãos em todo lugar. Certo que houve abusos, como em quase todo o empreendimento humano. Entretanto, pode-se notar que por toda a Europa surgiam almas valorosas que defendiam os princípios da liberdade religiosa. A França, no entanto, conservava-se presa ainda aos princípios papais, embora muitos de seu povo aspirassem a se libertar das amarras que os detinham no que diz respeito às questões religiosas. As cenas da noite de São Bartolomeu, ainda estavam vívidas na memória do povo. A união do rei de França com os emissários do Papa Gregório XIII, espírito da falange dos dragões, fez com que a terra presenciasse uma das mais sombrias noites de sua história. Pode-se dizer que a união da Igreja com o Estado francês, naquela época, produziu o mais negro catálogo de crimes hediondos de que a história tem notícia. Durante a Revolução de 1793, o povo francês, tendo à frente os representantes do governo e os príncipes da Igreja,
elegeram uma dançarina como a deusa Razão, elevando-a a um pedestal onde todo o povo a adorava. Nesse período, a Assembleia Francesa renunciou publicamente à mais solene verdade revelada aos habitantes da terra, a crença na divindade com inicial maiúsculo. A Assembleia Legislativa declarou não haver Deus e, na capital das luzes, as trevas morais se fizeram sentir em toda a sua intensidade. A Revolução Francesa ainda não lograra alcançar as metas almejadas. Havia ainda muitas feridas no organismo social do país. Uma revolução ideológica natural chamava os homens a uma mudança de valores. A Universidade de Paris estava reunindo os seus maiores líderes para uma análise do comportamento do homem. Os dias que precederam a última década do século XVIII não apenas derrubaram a Casa dos Bourbons, como abriram espaço para uma visão mais aprofundada da realidade humana. A França acabara com o privilégio das chamadas classes abastadas e todos os franceses eram agora chamados de cidadãos. Quando então se cultivavam as ciências e as artes floresciam, quando a Igreja, com inicial maiúsculo, apresentava teólogos para a corte francesa, os quais desafiavam a sabedoria de muitos que se diziam esclarecidos, a noite de trevas morais se abateu sobre a nação. A deusa Razão, simbolizada pela dançarina da ópera, escolhida pelo povo, foi então conduzida à Catedral de Notre-Dame para tomar o lugar da divindade. Com a fuga dos protestantes chamados huguenotes, após a trágica noite de matança de São Bartolomeu, a nação entrou em lento declínio. As cidades manufatureiras foram, aos poucos, sendo abandonadas. Paris se transformava num depósito de mendigos, pois todos procuravam a capital para salvar-se da situação reinante. A corte achava-se entregue aos abusos do luxo e dos prazeres. Luís XV, ou 15º, foi um governante indolente e desleixado, com os compromissos assumidos perante a nação, e recebia influência direta de espíritos vândalos que se utilizavam dele para estabelecer o caos. Durante mais de 50 anos, governara a nação francesa com desrespeito à situação e negligenciara os mais simples deveres para com o seu povo. Foi então que rompeu a revolução
instigada por cardeais e padres, que tentavam a todo custo disfarçar a sua participação nos bastidores e por trás do véu da vida. Inteligências sombrias preparavam os crimes, as matanças e a guerra. Mas o resultado não foi exatamente o esperado. Onde a França, no passado, acendeu a sua primeira fogueira contra os defensores da reforma, com R maiúsculo, agora se erguia a primeira guilhotina. Depois haveria outras centenas para espalhar a dor e a morte pelo território francês. O povo, excitado pelo desespero e pela guilhotina, insurgiu-se contra o rei. Os representantes da igreja, com I maiúsculo, e os homens de poder, a ponto de executar o rei, juntamente com muitos nobres. Loucuras foram perpetradas sob o domínio do terror, quando se baniu a religião. Na verdade, os homens se rebelavam contra a religião apresentada por Roma e seu clero, pois ela não convencia nem atendia mais às necessidades do coração. Os abusos de poder praticados pelo Papa foram tão grandes que inspiraram entidades das trevas neste estranho período da Revolução. Em alguns anos, ela provocou a destruição de milhares de pessoas. Longas fileiras de prisioneiros eram mortos à metralha, e os que escapavam tinham suas vidas ceifadas na guilhotina. Nesse período, espíritos trevosos se aproveitaram da fraqueza dos homens e terríveis obsessões então se iniciaram. Certas cenas permaneceram na memória de muitos espíritos que haveriam de carregar tais lembranças por muitas encarnações. Reencarnariam por inúmeras vezes a fim de se libertarem dos compromissos assumidos no passado. Das cinzas da Revolução, entretanto, restaram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que mais tarde seriam melhor explicados e definidos de maneira digna. A Revolução Francesa, as guerras de toda espécie, as batalhas sangrentas e as investidas das trevas provam por si sós a situação calamitosa do homem. Apesar dessas demonstrações de força bruta no passado, o século XX ainda presenciou cenas de terror nas duas grandes guerras, nos conflitos do Golfo Pérsico, no Vietnã, nas disputas do Sudeste Asiático e nas diversas lutas sangrentas patrocinadas pela insensatez humana. O homem é violento e espalha a sua violência na morada planetária. Os resíduos de seus conflitos internos espolcam nas batalhas e nos conflitos de todas as nações. Se nos reportarmos à ferocidade das nações, que tentam mascarar a guerra e a violência com tratados de paz,
fortalecidos pelas armas. Podemos ver como o homem do final do século XX não é capaz ainda de ser verdadeiramente feliz. O plano espiritual acompanha os terríveis insucessos que se desenham no panorama de vossa civilização, que demonstra, nesta hora difícil, a falência dos valores éticos. Na paisagem triste deste momento psicológico de vossa humanidade, a psicologia, a antropologia e a sociologia tentam entender a carência dos valores internos e a impotência da tecnologia. Esta proporciona o conforto desmedido a alguns e promove a derrocada da civilização pelas lamentáveis guerras que desencadeia em vosso mundo. O homem viaja no bólido que se chama Terra, em direção à constelação de Hércules, com inicial maiúscula, nos braços da Via Láctea. Entretanto, ainda não logrou alcançar a paz em sua morada e, dentro de si, também não conseguiu estabelecer as bases definitivas para a sua felicidade. Nunca o homem viveu tão necessitado de Jesus como na atualidade, e é para ele, o mestre dos desvalidos, que devemos retornar nas lembranças difíceis que evocamos, pedindo-lhe o amparo para o planeta. Noite de São Bartolomeu. Às margens das páginas que tratam o capítulo A Revolução Francesa. Noite de São Bartolomeu. Em 24 de agosto de 1572, tem início em Paris um dos maiores massacres religiosos da história. Centenas de milhares de huguenotes, nome dado aos protestantes franceses, foram assassinados, evento que se estendeu a todo o território francês após a morte do principal líder huguenote, Sire de Coligny. Até os dias atuais, relatam-nos os espíritos através da mediunidade, caravanas de benfeitores procuram despertar almas ainda presas às cenas tristes daquele verão francês. A noite de São Bartolomeu foi o ápice sangrento de uma década de guerras civis, saques e homicídios, os quais tiveram início no massacre de Weiss. Conflito entre huguenotes e católicos. Conflito entre huguenotes e católicos no ano 1562, envolvendo questões políticas, sucessórias e papais. As disputas duraram mais de 36 anos e encontraram termo somente com a publicação do Edito de Nantes, em 1598. Revolução de 1793.
A Revolução Francesa, processo histórico cujo marco inicial é a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, é geralmente subdividida em 4 fases ou revoluções, dado seu caráter dinâmico e singular, cada uma havendo elaborado uma constituição diferente. A Terceira Revolução, 1793, põe fim ao reinado e é caracterizada por violentas batalhas em todo o solo francês, instaurando a República. Em meio ao cenário turbulento daqueles anos e aos combates fronteiriços e contra-revolucionários, instituiu-se o chamado terror, com inicial maiúscula, 1792 a 1794, regime que atingiria seu ápice ao extinguir a defesa e a audição de testemunhas no processo judicial e ao admitir somente a pena de morte. Milhares foram guilhotinados em nome da lei, entre eles o rei Luís XVI, a rainha Maria Antonieta e o líder jacobino Danton.